Prezados alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, 10º período B, sejam bem-vindos às aulas online da disciplina de Direito Tributário 2. Nesta videoaula, nós vamos analisar o crédito tributário e o lançamento. Antes disso, vamos fazer uma breve reflexão sobre o tema que foi trabalhado na primeira VA, obrigação tributária. Vocês se recordam que o conceito de obrigação tributária é dada pelo professor civilista Washington de Barros Monteiro. Acompanhe aí no slide. Obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Percebam que o conceito de obrigação, trazida pelo doutrinador Washington de Barros Monteiro, é um conceito lá do direito civil, mas que se aplica por analogia aqui no direito tributário. Esse conceito pode ser integralmente aplicado à obrigação tributária, tanto a principal quanto a obrigação tributária acessória. Percebam que dentro da linha do tempo do direito tributário, nós temos que a Constituição da República atribui competência aos entes políticos para instituir os seus tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, no caso da União, empréstimo compulsório, contribuições especiais. A Constituição não cria, não institui tributo, apenas atribui competência. O Código Tributário Nacional não institui tributo, apenas estabelece as normas gerais em matéria de direito tributário. Cabe a cada ente político, por meio de lei própria, instituir os tributos que são de suas competências. Quando o ente político exerce essa competência, na lei específica que instituir o tributo, tem-se o que se denomina hipótese de incidência. A descrição em abstrato de uma conduta ou de um fato que, se verificado no mundo concreto, faz surgir para o sujeito passivo, que pode ser contribuinte ou responsável tributário, a obrigação tributária. Porém, diferentemente do direito civil, a obrigação tributária não impõe ao sujeito passivo a obrigação de imediatamente pagar o tributo. Em outros termos, com a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária. Porém, esta ainda não é exigível. A exigibilidade da obrigação tributária está na pendência de alguma providência a ser adotada pela autoridade administrativa, que é exatamente o lançamento que nós vamos estudar nesta aula. Com o lançamento, nós vamos ter o surgimento do crédito tributário. Aí sim, com o crédito tributário, a obrigação se torna exigível. Aí nós vamos verificar que o sujeito passivo será notificado e vai ter um prazo para efetuar o pagamento. Não efetuar o pagamento dentro desse prazo, aí a obrigação tributária que está plasmada nesse crédito tributário, que foi objeto desse lançamento, ela se torna exequível. Então percebam que o lançamento não tem por objetivo fazer surgir a dívida. A dívida, ela preexiste ao lançamento, mas ainda não é exigível. A partir do lançamento, a dívida, a obrigação tributária, ela se torna exigível. Dentro do prazo destinado ao pagamento, se o contribuinte não adimplir a obrigação tributária ou se não oferecer impugnação, a dívida se torna exequível. É quando a autoridade administrativa vai inscrever o crédito tributário em dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial que poderá aparelhar uma execução fiscal. Feitas essas considerações introdutórias, parece intuitivo, mas é importante constar que crédito tributário refere-se a um crédito do fisco e dívida do contribuinte.
Lembrando que essa dívida ela não surge com o lançamento, conforme veremos. A dívida surge lá com a obrigação tributária, porém ainda não exigível. E um detalhe importante, o crédito tributário abrange tanto o tributo quanto as multas tributárias. Venham aqui. O artigo 113 do Código Tributário Nacional especifica que a obrigação tributária é principal ou acessória. E o que é obrigação tributária principal e o que é obrigação tributária acessória? Nós sabemos, acompanhe nos slides. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então percebam, a obrigação tributária principal, definida no parágrafo 1º do artigo 113 do CTN, tem por conteúdo uma obrigação de pagar quantia. Lembre-se, conforme nós estudamos ainda do primeiro bimestre. A obrigação tributária principal tem por objeto uma prestação de pagar quantia. E a obrigação tributária acessória tem por objeto uma prestação de fazer ou não fazer. Artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Percebam, a obrigação tributária acessória, se ela for descumprida, na maioria das vezes, isso representa uma infração à legislação tributária e que pode acarretar a imposição de uma penalidade. É o que está no slide. Acompanha. O descumprimento da obrigação tributária acessória consubstancia infração administrativa tributária, passível de imposição de multa. Essa multa, por ser obrigação de pagar quantia, é obrigação tributária principal. Traduzindo, o Código Tributário Nacional prevê duas espécies de obrigação: obrigação principal e obrigação acessória. Obrigação tributária principal, obrigação de pagar quantia. Obrigação tributária acessória, obrigação de fazer ou não fazer. É uma obrigação de natureza instrumental. Observe que o descumprimento da obrigação tributária acessória pode acarretar, se assim tiver previsto na lei tributária, a imposição de uma sanção, de uma penalidade pecuniária. E essa penalidade pecuniária, ela tem natureza de obrigação tributária principal, porque é obrigação de pagar quantia. É o que está previsto no artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Em síntese, o crédito tributário abrange o tributo e as multas decorrentes do descumprimento das obrigações tributárias acessórias. Então percebam, nunca será objeto do crédito tributário uma obrigação acessória. O que pode ser objeto de crédito tributário, o tributo ou a multa. A multa, sim, como uma sanção decorrente do descumprimento da obrigação tributária acessória. Pergunto, o que é lançamento? E qual a sua natureza jurídica? Quando eu falei no início dessa exposição sobre a linha do tempo no direito tributário, fiz referência ao lançamento, que é justamente o que faz surgir o crédito tributário. Mas o que é, a rigor, lançamento? E qual a sua natureza jurídica? Acompanhe no slide. Lançamento é o procedimento administrativo vinculado e privativo da autoridade fazendária, que tem por objetivo a constituição do crédito tributário. O conceito apresentado tem por base o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que nós veremos daqui a pouco. Percebam que o lançamento ele é constitutivo em relação ao crédito tributário. Não existe crédito tributário antes do lançamento. Só existe crédito tributário a partir do lançamento. É por isso que se diz que, em relação ao crédito, o lançamento ele é constitutivo. Porém, em relação à obrigação tributária, o lançamento ele é declaratório. A obrigação tributária não surge com o lançamento. Conforme vimos,
A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Observe aí no slide o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Observem que, para o Código Tributário Nacional, é indene de dúvidas que o lançamento, quanto ao crédito tributário, tem natureza constitutiva e, quanto à obrigação tributária, tem natureza declaratória. Isso não é objeto de discussão na doutrina e nem na jurisprudência. Porém, o lançamento, enquanto uma providência a cargo da autoridade administrativa competente, que vai fazer surgir o crédito tributário, há uma divergência doutrinária. Para o Código Tributário, conforme a leitura do artigo 142, vocês perceberam que trata-se de um procedimento administrativo. Ocorre que, para a doutrina majoritária, trata-se, em verdade, de um ato administrativo, em que pese o lançamento ser precedido de uma série de providências a cargo da autoridade administrativa, não se trata a rigor de um procedimento, e sim de ato administrativo. Se eventualmente cair uma questão em uma prova objetiva, adote o posicionamento do Código Tributário Nacional, que diz que o lançamento tem natureza de procedimento. É importante também verificar que o lançamento, conforme o parágrafo único do artigo 142, é uma atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Percebam, vinculada. Por que vinculada? Não compete à autoridade administrativa fazer juízo de conveniência e oportunidade. Constatada a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve obrigatoriamente promover o lançamento e a consequente constituição do crédito tributário. Sintetizando o que nós vimos até aqui, temos a hipótese de incidência, que é a descrição em abstrato em uma lei que foi editada pelo ente detentor da competência constitucional, que vai prever genericamente uma conduta ou um fato que, se verificado, faz surgir o crédito tributário. A verificação em concreto da hipótese de incidência é o que se denomina fato gerador. É o segundo evento da linha do tempo. Com o fato gerador, nós temos o surgimento da obrigação tributária. Com o surgimento da obrigação tributária, nós já temos o nascimento da dívida, porém ela ainda não é exigível. É necessário o lançamento, que é justamente esse ato ou procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa, que vai declarar a obrigação tributária e constituir o crédito tributário. Algumas observações importantes. A obrigação tributária, ela surge com a ocorrência do fato gerador, conforme nós vimos no artigo 113 do parágrafo 1º. Preste atenção, isso é importante. A obrigação tributária, ou seja, a dívida, o dever de pagar o tributo, não surge com o crédito. Ela surge com a ocorrência do fato gerador. Porém, essa dívida ainda não é exigível, porque para ela ser exigível é necessário o lançamento, com todos aqueles elementos que nós vimos no artigo 142. O crédito tributário surge com o lançamento e faz a dívida se tornar exigível. E com o lançamento definitivo e com a consequente inclusão em dívida ativa, o crédito tributário se torna exequível. Nós vamos ver que com o lançamento, o contribuinte ou responsável tributário vai ser notificado. E ele tem um prazo para efetuar o pagamento ou para impugnar esse lançamento na esfera administrativa. Decorrido o prazo para pagamento ou exaurida as hipóteses de defesa na esfera administrativa, esse crédito tributário, se
não for pago, vai ser inscrito em dívida ativa. E a partir daí, ele se torna exequível. De quem é a competência para lançar o crédito tributário? No próximo vídeo a gente responde. Até lá.